Quem decide por você? Essa pergunta parece simples, mas e se a resposta estiver sendo construída todos os dias, sem que você perceba? Quem decide o que você consome? Quem decide o que é melhor para você? O que você pode ou não dizer? Quem define o que é verdade e o que é mentira? Quem escolhe por você quando você se cala? Neste fórum, vamos fazer perguntas difíceis, porém urgentes. O Estado protege ou controla? Liberdade econômica ou intervenção estatal podem coexistir? As leis nos libertam ou nos limitam? Você se sente à vontade para se expressar livremente? Quem controla as informações que chegam até você? Quais são os caminhos para chegar até a verdade? Será que nossas maiores limitações são internas? O medo do crime influencia suas decisões? Como reconhecer um líder a ser seguido e como se tornar um? A liberdade está em risco, mas também está ao nosso alcance. Ela nasce quando você escolhe agir, quando você não abre mão da decisão, quando você lidera, quando você decide por você. Porque liberdade não é só um valor, é uma escolha. E ela começa agora. Hoje, o Fórum recebe mentes que acreditam que, através do livre debate de ideias e de reflexões profundas, realidades são transformadas. Pessoas que não querem respostas prontas, mas perguntas verdadeiras. Gente que decidiu decidir. E você, vai deixar que escolham por você ou vai liderar a sua própria história? Fórum da Liberdade e Liderança 2025. Quem decide por você? Instituto de Formação de Líderes, Brasília. Seja bem-vindo. Começa agora. Bom dia, estamos de volta aqui. Primeiramente, já queria dizer que é uma honra estar aqui, mediando esse painel com dois economistas assim de primeira. O Adolfo não foi formalmente meu professor, mas eu vi tantas palestras dele ao longo da minha formação como economista que eu posso dizer que o Adolfo é um professor para mim. E o Zé Eustáquio é simplesmente um dos maiores especialistas aí em economia e do agro, né? Então, o cara sabe tudo aí, vai falar um pouquinho da Embrapa, da história da Embrapa para nós e de outros casos muito interessantes. Então, eu queria até começar. Zé Eustáquio, você quer começar fazendo a sua apresentação? Alô. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, o Dimitrios, o IFL, Maurício, Luiz e todos os outros aí que participam da organização. É um prazer enorme estar aqui do lado, na verdade, é o ministro que reduziu o preço da gasolina, né? Então, tem que lembrar disso. O Adolfo foi o primeiro ministro que conseguiu fazer essa proeza, né? Os outros tentam, mas não conseguem. A gente só vê o preço da gasolina subir. E o Adolfo é uma pessoa muito querida, tá? Lá no IPEA, teve um momento difícil dentro da instituição. Eu fui para uma diretoria e minha sala ficava em frente da dele. Felizmente, a gente se conheceu ali, foi muito bom. E de lá para cá, sensacional. A minha apresentação, eu coloquei o título Construção Institucional, a intervenção estatal na economia. Só fazendo uma correção também, eu fui diretor de programa lá no Ministério da Economia no governo passado, tá? Então, atualmente, eu não sou mais. E qualquer fala que eu fizer aqui, né, como servidor, eu estou apenas expressando a minha opinião, não é a opinião do Instituto. Então, eu também tenho que fazer esse disclosure para também não ter nenhum tipo de problema futuro. Mas, qual que é a minha origem, né? Sou economista e matemático, e quando eu fui fazer o mestrado, eu fui estudar na Universidade Federal de Viçosa, e lá o professor chegou e falou: obrigado. Se você quer fazer algo inovador, lê esse paper aqui e depois a gente analisa e vamos tentar aplicar na agricultura. E o trabalho era um trabalho que falava sobre inovação tecnológica no setor industrial, e ele queria que eu aplicasse aquilo à agricultura. Só que eu passei a vida inteira
tal como talvez o garoto ali, o outro, né, que estudam na escola e sempre escutam assim: a agricultura é um setor marginal de desenvolvimento econômico, a agricultura é um setor que não gera tecnologia. E quando a gente vai estudar a economia, né, Adolfo, fala ainda que os termos de troca são desfavoráveis na agricultura. Aí eu peguei o preço do laptop lá no início dos anos 90 e coloquei hoje. O preço caiu ao longo do tempo, mas se você pega a tonelada de soja lá da década de 90 para hoje, ela subiu. Então, na verdade, o termo de troca é favorável. Então, a teoria cepalina, ela foi rejeitada com o caso brasileiro. E a gente costuma escutar isso, né, nos cursos de economia, que a teoria da dependência existe e que o Brasil e países da América Latina são países que estão nesse rol de países que vivem independência do desenvolvimento econômico dos países centrais, que seriam Estados Unidos, Europa e outros, né? Enfim, em 2014, eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Colômbia e aí eu escrevi um livro e a minha apresentação está baseada nessa história e eu vou contar um pouco o caso do setor agropecuário. A primeira pergunta aqui é o seguinte: a intervenção estatal, o que é? Né? É a atuação do Estado na economia por meio de políticas, regulamentações, leis, ações diretas que influenciam os indivíduos, as empresas, o mercado. O Adolfo deu um monte de exemplo aqui de como que o Estado interfere na sua vida, né? Então, o exemplo do Corpo de Bombeiro na sua empresa, o exemplo do DPVAT, são mudanças ali que o Estado está intervindo na sua vida e que vai ter algum impacto, tá? E aí, quais são os tipos de intervenções? Tem intervenções políticas, tem regulamentação, normas, leis, regras, tem investimentos públicos, infraestrutura e educação. Adolfo mencionou também a questão da IA e a questão da educação. Não tenha dúvida, isso vai revolucionar. E eu falo, viu, Adolfo, o seguinte: da mesma forma que nós deixamos de assistir aqueles antigos jornais nas televisões, por quê? Você quer a informação e quer a credibilidade em conjunto. Então, você está querendo buscar o fato e não o argumento da pessoa sobre aquela situação. Então, você começa a ficar descredibilizado e vai buscar suas próprias fontes. E a revolução, Adolfo, está fazendo isso. Então, a pessoa busca as suas próprias fontes. O que acontece? Caem as audiências desses telejornais. A mesma coisa vai acontecer com as universidades. E aí, quando a gente vê o exemplo da Hayek College, entre outras que estão surgindo, amanhã a mãe do nosso garoto não vai querer que ela vá para uma universidade federal, porque ela sabe quais são os problemas que podem acontecer. O que ela vai fazer? Ela vai buscar sua própria educação. E com a inteligência artificial, com a revolução digital, ela vai ter um leque de opções que vai abrir as portas para os novos mercados. Então, isso vai acontecer. Então, tem ali o controle direto, que seria a gestão de empresas dentro da economia. E aí nós vamos falar de 3 casos e do livro que eu mencionei, né? Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade. E eu coloco 3 exemplos de empresas que surgiram da iniciativa do Estado, né? A primeira, a Petrobras, em 1953, a segunda, a Embraer, em 1969, a terceira, a Embrapa, em 1972. Uma na área de energia, outra na área aeroespacial e outra na área agropecuária. Veja o seguinte: a Petrobras surgiu como uma empresa estatal que tinha um monopólio da exploração e da comercialização, e ao longo do período, principalmente depois dos anos 90, ela se torna uma empresa mista, que tem participação privada com a participação pública ainda majoritária, né, ainda uma empresa estatal, mas a gestão muda. E a partir muda, mas não
acabam os problemas de interferência do Estado, né? Então, o Estado, quando ele entra na economia, ele quer minimizar falhas de mercado, mas a atuação demasiada do Estado na economia gera falhas de governo, tá? E falhas de governo geram todos os problemas que foram colocados pelo Adolfo anteriormente. E a Embraer, o que foi? A Embraer, a Petrobras se tornou das empresas com a maior tecnologia de exploração de petróleo no fundo do mar, tá? Tivemos todos os problemas, isso prejudicou a empresa em termos de inovação tecnológica num passado recente, e a Embraer, ela era uma empresa estatal e foi privatizada em 94. E na biografia do Dr. Osiris Silva, ele dizia o seguinte, que ele foi o primeiro morto-vivo da história brasileira, que ele contava o seguinte, que no dia posterior da privatização da Embraer, que os sindicalistas estavam lá na porta da empresa queimando ele em praça pública, porque falavam que a Embraer ia terceirizar todos os empregados, que o número de desempregados ia cair. No final das contas, o número de empregados da empresa subiu, multiplicou mais de 3 vezes. Hoje, o número de empregados da Embraer é muito maior do que quando ela foi privatizada. E o terceiro, a gente vai falar da Embrapa. Embora seja uma empresa, ela é mais uma agência de ciência e tecnologia. E veja o seguinte, esses 3 casos, existe uma construção institucional por detrás. Não é da noite para o dia que você cria uma empresa e que ela passa a ser ali, né, o turning point de tudo. Às vezes as pessoas acham que a Embrapa foi essa mudança institucional, mas, na verdade, teve uma construção bem anterior. Vou dar um exemplo. O Instituto Agronômico de Campinas, que foi muito importante nas variedades de café e de cana, lá no início do século passado, ele é do século retrasado. Tá? A Universidade de Viçosa, a Exalc, que é o braço econômico da USP, que estuda muito agronomia e ciências agrárias, são também do século passado, do início do século passado. Então, já havia uma construção institucional em todos esses setores. Vou dar o exemplo da Embraer. O Centro Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, foram instituições que foram criadas anteriormente à criação da Embraer. Então, veja, nada se cria da noite para o dia. E no caso da agricultura e da Embrapa, foi igual. Recentemente, o professor Zé Pastore, tem o Afonso Celso Pastore, que é o economista, foi presidente do Banco Central, e tem o sociólogo, que é o Zé Pastore. Ele contou a história da criação da Embrapa. A Embrapa foi criada em 1972, embora muita gente diga que seja 73, mas a criação da empresa foi em 72, em 73 foi o ato de instalação da empresa. Mas a criação mesmo, o pensar da instituição, foi antes. Naquela época, havia o Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, era o DNPEA, e era uma instituição, a gente vivia ali, né, entre 68 e 73, o milagre econômico brasileiro. E a economia crescia a taxas chinesas de 2 dígitos, e qual que era o problema? Se você tem um crescimento forte, né, da economia, isso vai demandar alimentos. Será que a agricultura vai conseguir responder e ofertar a quantidade de alimentos nessa quantidade? Esse era o problema que tinha naquela época. O que aconteceu? Apesar, né, haviam 2 grupos. Um grupo que achava que o crescimento da agropecuária se daria via reforma agrária, ou seja, vou distribuir terras aqui para todo mundo, cada um vai produzir, vai ter um aumento da oferta e acabou o problema. E tinha um outro grupo que achava que não é reforma agrária, é investimento em ciência e tecnologia, capital humano. E aí, eles perceberam o seguinte, aquela instituição, DNPEA,
era uma instituição que tinha uma cultura por dentro que não iria favorecer a esse processo de crescimento. O que eles decidiram? Vamos extinguir a ENEPEA e vamos criar a Embrapa. Então, a Embrapa ela é criada dentro desse processo, dentro da ideia de investir em ciência e tecnologia. E o crescimento agropecuário que nós conhecemos hoje é muito em função de tudo que foi feito ao longo do tempo. Ontem, eu estava com o economista Cláudio de Moura Castro, que é um especialista em educação, e eu até questionei ele em relação a isso. E o curioso é o seguinte, muito se fala que a agricultura é subsidiada, mas pouco se sabe que a agricultura, comparando com a indústria, foi o setor que foi deixado mais de lado por vários governos e, por isso, sofreu menos interferências. E, por este motivo, a agricultura foi crescendo. E, com políticas acertadas, foi feito um investimento em ciência e tecnologia que permitiu esse crescimento, não baseado em aumento de área, mas baseado em aumento de recursos humanos. Em economia, a gente fala produtividade total dos fatores, né? Tudo aquilo que não é relativo ao crescimento dos insumos é relativo a alguma coisa, né, que está relacionado com tecnologia. E aí, então, a Embrapa, ela foi desenvolvida dessa forma. Fala-se em Revolução Verde, e que o Brasil adotou a Revolução Verde e, por isso, cresceu a oferta de alimentos no Brasil. Mas não, no Brasil não aconteceu Revolução Verde. Revolução Verde é intensificação de insumos. Basta eu terceirizar, né, a compra de insumos da indústria, eu crio o Ministério da Compra de Insumos e acabei com o problema da agricultura. Isso não é verdade. Tá? Então, o fato de eu investir em ciência e tecnologia foi feito para gerar novos conhecimentos em agricultura tropical. Então, o que aconteceu no Brasil não foi importação de insumos, mas foi criação de novo conhecimento. E a empresa foi criada com foco, unidades descentralizadas e capacitação de recursos. Na década de 70, mais de 2.000 pesquisadores foram enviados aos Estados Unidos para fazer seus estudos e voltar para aplicar. Veja que a empresa, na primeira década, ela era uma promessa. Como manter o orçamento de uma empresa estatal que não tem nenhum resultado, mas que vai ser importante? Então, essa primeira década foi importante esses investimentos. E conseguiu fazer isso e qual que é o resultado? Aumenta a oferta de produtos, baixa o custo dos alimentos e a gente consegue também exportar o excedente. Aqui é um estudo que nós mostramos que tecnologia representa 61% do crescimento da produção. E do outro lado, a curva verde é a produtividade total dos fatores, enquanto a curva azul é o resto do mundo. Ou seja, o Brasil cresce muito mais rápido no setor agropecuário do que o contrário. Aqui é um outro dado que eu coloco normalmente nas apresentações, e esse gráfico aqui, ele está mostrando o seguinte: qual que é a quantidade de alimentos que eu produzo e quanto que eu emito de emissões de CO2 na atmosfera. E em 1990, o Brasil produzia 243 quilos de alimentos e hoje, em 2020, né, a gente produz 3 vezes mais com a mesma quantidade de emissão. E somos mais eficientes quando comparamos com aqueles países que nos mais criticam. Tá? Ou seja, nossa produção agropecuária ela é sustentável. E aí, Adolfo, é até engraçado. Você comentou da Europa, alíquotas infinitas. Sabe que a Europa tem uma lei que proíbe a importação de café de áreas desmatadas. Realmente, eles não sabem o que é café. Porque, na verdade, se você exporta café, você tinha que ser bonificado. Porque café é árvore, né? Então, se eu estou produzindo árvore, tem que ser bonificado. Mas não, eles têm esse tipo de lei, cria alíquotas infinitas. Eu já estou terminando aqui. Opa!
Aqui é um gráfico que eu mostro os subsídios. Aquele valor lá que o Adolfo falou de 500 bilhões, 600 bilhões, que está no subterrâneo da economia, de fato acontece. Então, quando você melhora os instrumentos econômicos, você aumenta a oferta no mercado privado, recursos livres, a taxas mais baratas e as pessoas se beneficiam disso. A agricultura brasileira, nesse último plano safra de 600 bilhões de reais, de subvenção, nós tivemos 13,5 bilhões, que foi menor do que no ano passado. Então, o governo anuncia que o plano safra foi um plano superior, quando, na verdade, a subvenção caiu de 16,3 bilhões para 13,5 bilhões. Quando você coloca esse valor em termos do valor bruto da produção agropecuária brasileira, é menos de 2%. Esse aqui é o dado que está aqui. A Noruega subsidia o setor agropecuário 58%, a União Europeia 19%, Estados Unidos 12%, Brasil menos de 1%. Aqui, estabilidade econômica, o boom das commodities. Quando a gente observa o boom das commodities, a gente tem uma queda ali da taxa de câmbio e, ao mesmo tempo, um aumento das reservas internacionais. E as reservas foram muito importantes para a estabilidade cambial brasileira ao longo dos anos, principalmente nos últimos 30 anos do Plano Real. Aqui, quando a gente analisa, né, o ajuste fiscal que o Adolfo comentou, quando a gente pega numa perspectiva de um tempo um pouco maior, a gente observa que no boom das commodities, a queda da dívida, né, líquida sobre o PIB caiu nesse mesmo período. Ou seja, e ali eu coloquei os pontos, né? Lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante para controlar os gastos, o teto dos gastos, que também foi muito importante, mas foi abolido depois pelo novo arcabouço fiscal, enfim, isso são questões. E aqui eu já estou chegando para o final da minha apresentação. Ali é o livro do Afonso Celso Pastore, onde ele menciona que uma das políticas que foi mais acertada nos últimos 50 anos foi a relacionada com o setor agropecuário. E ele mostra isso falando, né, que o Brasil encontrou um caminho no qual suas instituições se adaptaram às restrições no que diz respeito aos fatores terra e clima, gerando variedades que elevaram a produção por área, que se transformou na mais importante fonte de aumento de produtividade do trabalho no que ele analisou. E eu coloquei outra frase ali, do Osiris Silva, em relação à Embraer, né? Quando ele propôs ao presidente, né, a criação da Embraer, lá no regime militar, no final dos anos 60, ele dizia: senhor presidente, há um dispositivo na legislação brasileira que permite ao governo criar uma empresa em parceria com o setor privado. Podemos começar com o Estado e depois privatizar. O que o senhor acha? Ou seja, ele já sabia que a Embraer só seria uma empresa bem-sucedida se ela não dependesse de compras estatais. E, por isso, a privatização seria muito importante. Aqui são algumas considerações, tá? Inovação tecnológica, produtividade, crescimento no setor agropecuário, solução ambiental. A agricultura gera muito valor agregado. Não pense que exportar commodities são produtos de baixo valor agregado. E o agro subsidiou sempre a indústria. Essa é a grande verdade, porque o crescimento do agronegócio puxa também o crescimento industrial e favorece. E as políticas anteriores à década de 90, elas prejudicavam o setor exportador e beneficiavam a indústria. E, por fim, se o Estado não trabalhar, eu não tenho dúvida que os setores produtivos gerarão riqueza. Aqui são alguns dos livros que a gente produziu ao longo aí dos últimos 15 anos lá no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quem tiver interesse nesses temas, eu sugiro aí alguns. E eu agradeço aí, peço desculpas por ter ultrapassado um pouco meu tempo. Muito obrigado, José Eustáquio. Vocês podem ver, o cara sabe muito de agro e eu acho que nos deixa até um pouquinho mais otimistas, né? Porque a gente consegue ver que o Brasil já fez coisas que deram certo no longo prazo e é algo que a gente precisa começar a voltar a discutir, né? Porque nos últimos anos
eu vejo que o nosso debate público ele empobreceu demais, né? Por um lado, o pessoal mais à esquerda só consegue falar de dinheiro, né? Por exemplo, qual é o problema do SUS, da saúde pública? É subfinanciamento, ou seja, falta de dinheiro. Qual é o problema da educação? É porque não tem 10% do PIB para educação, ou seja, falta de dinheiro. Ou seja, é uma visão do dinheirismo, né? Ou seja, é só colocar dinheiro que tudo fica bom. Por outro lado, a gente tem aí até uma autocrítica, mas a direita é o contrário. É simplesmente, não, corta o gasto público que tudo vai dar certo. Enquanto, na realidade, eventualmente, a gente tem que pensar, primeiro analisar o passado, o que deu certo, como deu certo. Acho que o setor agrícola brasileiro ele é um exemplo de algo que deu muito certo, né? O Brasil não tinha comida, né, para todo mundo, inclusive tinha um presidente aí que ficava falando por aí que você andava na rua, tinha 50 milhões de crianças passando fome no Brasil, né? Falava isso em fóruns internacionais, inclusive. Então, mas de fato não era assim, mas de fato existia o problema da fome. Se você parar para ver a história do Brasil, o presidente Juscelino Kubitschek, que fundou aqui a nossa cidade, quando ele assume a presidência, um dos planos centrais dele, além dessa questão da construção de Brasília, era o setor de alimentos, porque o Brasil era vulnerável, podia passar fome aqui, se tivesse uma crise internacional, o Brasil tinha que importar alimentos, né? E isso hoje é o contrário. Hoje o Brasil produz para mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, se nós temos 200 milhões de habitantes, nós conseguimos alimentar não só o Brasil, mas conseguimos alimentar o mundo, principalmente aí a China, aí, né? Que hoje eles falam que é um grande problema, ou depender do Brasil, né? nesse sentido. Então, quer dizer, para eles é bom e ruim, né? É bom de ter um parceiro, mas ruim nessa questão de dependência. Então, Brasil teve histórias de sucesso, Embrapa, Embraer, né? E a gente precisa começar a debater esses assuntos para ver como ter novas histórias de sucesso, né? O que deu certo no passado pode dar ainda mais certo. A gente não precisa ficar preso nesse pessimismo generalizado, embora nós estejamos, de fato, num momento muito difícil, né, para o nosso país. E aí eu queria passar agora a bola para um cara que, como eu disse, cresci como economista ouvindo a análise do Adolfo Saxida. Então, eu queria passar a bola para ele, comentar aí tudo que a gente ouviu aqui do Zé Eustáquio. Bom, Obrigado. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Bento, né? Acho que foi Instituto Liberal do Centro-Oeste, Lobo Cerrado, certo? O quê? 2012? Isso aí. Muitos anos, Adolfo. Então, pelo menos há 14 anos aí que a gente trabalha, o Bento sempre liderando esses movimentos, parabéns. O Taquinho, o José Eustáquio, está aqui, meu colega de longa data do IPEA, sem sombra de dúvida, o maior especialista do IPEA e certamente um dos maiores do Brasil, quando se fala de agricultura, é uma referência, então muito bom estar aqui. Não é à toa, né? Ele mostrou aqui que conhece tudo o setor, então parabéns, tremenda honra estar aqui contigo. Eu quero começar traduzindo para vocês o que o Taquinho falou. O Taquinho, ele falou um negócio que eu gosto pra caramba, mas que eu acho que a maior parte de vocês não entenderam a profundidade do que ele falou. Então, eu vou ser mais simplista que você, não vou ser tão profundo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava no terceiro colegial, meu professor de geografia, que por algum motivo achava que era gênio em economia, falava assim, olha só, se o Brasil só produzir agricultura, o preço da soja vai caindo e o preço do carro vai subindo. Então, com o passar do tempo, nós vamos precisar de cada vez mais soja para comprar o mesmo carro. E o preço do carro está subindo, o preço da soja está caindo. Vai chegar um momento que tudo que a gente produzir vai ser para comprar um carro. O nome disso é teoria da deterioração dos termos de troca, que é o que o Taquinho falou. Essa teoria brilhante, desenvolvida pela CEPAL, foi base para um desastre na economia brasileira. Porque praticamente todo mundo daquela geração da década de 50 comprou esse argumento. Que se você ficasse intensivo no campo e deixasse de lado a indústria, você ia ficar dependente dos termos de troca e iria empobrecer. Bom, meu primeiro computador eu paguei $1.000, 1990. Diz para mim, computador hoje, você compra por R$1.000, você compra, cara. O computador que eu comprei tinha 40 MB de memória. Hoje, é tudo 1 GB. O que aconteceu com o preço do computador, gente? Caiu
que aconteceu com o preço da soja? Subiu. Então, essa teoria, que nitidamente não foi comprovada pelos dados, gerou um atraso substancial no Brasil. Porque você pegou os excedentes da agricultura e transferiu para a indústria, que eu acho que é o que você estava mostrando aqui. Ou seja, em vez do Brasil ser um... Aí os meus professores falavam assim, você conhece algum país rico que só fica no setor primário? Eu devia responder, claro, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Ah, Estados Unidos? Estados Unidos, você acha que Estados Unidos é potência industrial? Estados Unidos é uma potência de serviços. Mas, enfim, eu acho que foi isso que você quis dizer. E por que é importante? Eu estou voltando ao ponto tá aqui, porque é importante, cara. Um erro de política econômica, olha o desastre. Isso gerou 20, 30 anos de atraso, cara. Não foi um atraso pequeno. Então, fica aqui o registro da importância da Embrapa e do agro brasileiro. Eu quero encerrar aqui, para dar tempo a gente conversar mais, contando uma história para vocês. Há muito tempo atrás, uma pessoa que se preocupava com seu povo, se preocupava, cara, chamou o melhor economista da época e falou assim, ó, o que eu tenho que fazer para ajudar o povo? E esse economista falou assim, primeiro, você tem muitas restrições de preço, então você está colocando um preço máximo, acaba com isso. Outra coisa, você tem restrições de locomoção, quem produz no sul não pode vender no norte, está errado, acaba com isso. E, meus amigos, tudo que o economista falou, tudo estava certo, tudo. Alguém, minha amiga aqui, sabe quem que é o economista e quem que é essa pessoa brilhante, bondosa? Não? O economista é Turgot e o governo é Luís XV. Então, se meu amigo aí está estudando para o vestibular e está lembrando, Luís XV precedeu que revolução? Francesa, né? Perdeu a cabeça nela. Meu amigo, tudo que o economista falou estava certo. O problema é que a hora que você tirou os controles de preço e de locomoção, quem produzia no interior vendia a comida para Paris, que pagava mais. Quando você tirou os controles de preço, o preço do trigo explodiu. 10 anos depois, o problema foi resolvido. O problema é que a hora que você fez isso, você gerou uma grande fome. E a hora que você gerou uma grande fome, isso foi o germe da Revolução Francesa. Você quase destruiu um país em guerra, tomando medidas econômicas corretas. Então, é com esse convite que eu convido vocês a olharem o Brasil. Eu respeito demais quem pensa diferente. Eu sou economista. Mas, na hora de fazer grandes mudanças, não dá para ser... Tirando a Argentina, que estava numa situação horrorosa, países normais não aguentam grandes choques. Você não pode inventar demais. É melhor ir aos pouquinhos na direção correta do que tentar grandes saltos no escuro. Outra coisa, a economia é importante, mas não é tudo. Tem que tomar cuidado com isso. O economista adora achar que ele manda. Não manda. Tem um monte de coisa importante. Cultura, tradição, legislação. E o papel do Estado é importante. E aqui meus amigos liberais não gostam. Mas você não pode tirar o suporte do Estado de uma hora para outra. Eu acabei de falar, está vindo uma revolução tecnológica descomunal. Será que nós vamos cometer o mesmo erro da Revolução Industrial? Deixar todo mundo na miséria? Não pode ser assim, cara. Você tem que rever urgentemente seus programas assistenciais para dar conta dessas pessoas. Gente, vai entrar um monte de gente numa situação difícil. E os liberais têm a solução. Qual é, Bento? Me falou ontem, já esqueceu, o cara nem... Sei que me contou. Se eu não me engano, Milton Friedman é a renda universal. Então, tem solução? Tem. Tem espaço para o governo? Tem. E tem espaço para o setor privado. Obrigado. Maravilha. Maravilha. Então, dando prosseguimento ao nosso debate, pegando essa fala também até otimista do Adolfo e do Zé Eustáquio, vi esses dias um diagrama, era um diagrama de Venn, que organizava os países e colocava países assim.
Países que têm grande população acima de 100 milhões. Aí tinha uma lista. Países que têm um grande território acima de, acho que era 5 milhões de metros quadrados, alguma coisa assim. Países muito grandes. E só haviam 4 países que tinham essas duas coisas, né? Eram os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Brasil. Né? Tem países, por exemplo, como o Canadá, que são muito grandes, mas não tem ninguém. E tem países como a Índia, que tem muita gente, mas são relativamente pequenos. Né? E esses 4 países, aí você vai ler o que esses 4 países têm em comum. Por exemplo, muitos recursos naturais. Né? Todos os 4 são riquíssimos recursos naturais, petróleo, mineração, hoje, questão das terras raras, né? Principalmente a China, aí, que está liderando isso, e o Brasil também tem potencial nessa questão da mineração. Porém, quando nós organizamos esses 4 países, que são os países que se colocam como potenciais potências globais, né? Possíveis potências globais, você vê que os Estados Unidos é a grande potência global, a China é hoje a segunda aí, antagonizando, e a Rússia não deixa de ser também uma potência militar, tecnológica, energética. E o Brasil, hoje, se tornou essa potência no agro, como a gente pôde ver, mas, em muitas outras coisas, está deixando muito a desejar. A gente tem essa sensação de que o Brasil, embora tenha histórias de sucesso, a gente tem que se ater um pouco a elas, né, para tentar replicar, mas também a gente vê que o Brasil poderia ser mais, né, poderia estar ainda... assim, esse potencial não é realizado. É como um jovem talentoso que não chegou lá, né? O país do futuro, que ainda esse futuro parece que não chega, né? E aí eu queria provocar justamente com a seguinte pergunta: como, e pensando muito nessas histórias de sucesso, Eustáquio, você trouxe a Embraer, uma história de sucesso, né? A agricultura, uma história de sucesso. Como que a gente pode tentar replicar que outros setores, que outras áreas de sucesso, ou se quiser destacar também mais alguns pontos importantes das histórias que você trouxe, como a gente aprofundar e aumentar as histórias de sucesso do Brasil para que, de fato, o futuro possa chegar e o Brasil possa ser o país que deveria estar destinado a ser como as últimas gerações pensaram. Só vou fazer um comentário. Eu acho que o Brasil ele é bem sucedido no agro. Eu acho que o exemplo do agro... tal como Afonso Celso Pastore mostra no seu livro, é um exemplo de política muito bem sucedida. Agora, vamos lembrar, se a gente tem um governo hostil ao setor, hostil a tudo que foi construído, você também pode perder. Então, as vantagens competitivas, a fronteira tecnológica, se você não souber gerenciar corretamente, você pode perder o que conquistou. O que o Brasil, vamos pensar assim, a Embrapa, eu vou pegar a Embrapa, mas lembrando, a Embraer, esses casos de sucesso, a gente pode falar do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INPE, do Instituto, do Laboratório Luso-Síntron, a gente tem algumas ilhas. Todas essas iniciativas partiram de uma base, uma construção institucional. Por que eu coloquei no meu título? Eu quero frisar, né? Isso é institutional building. Quando você decide acabar com o DNPEA e decide construir a Embrapa, você está mudando a cultura. A cultura foi mudada. Se a gente permanecesse com a cultura da reforma agrária, a gente estaria com o setor agropecuário atrasado até hoje. Tá? Então, a cultura é muito importante. Vamos pegar o caso da Embrapa. A Embrapa ela foi pensada 10 anos antes. Então, cientistas sociais com base econômica forte estavam nos Estados Unidos estudando ali em meados dos anos 60. O que se pensava naquela época? Era o Theodor Schultz, que falava de capacitação, recursos humanos, investimento em capital humano, para tentar explicar o que acontecia nos Estados Unidos. Então, veja, essa construção institucional ela é anterior. E veja que a Embrapa ela não surgiu da noite para o dia. A Embrapa foi construída dentro do modelo de extensão rural, que foi construído na década de 40, que foi muito investido pelos Rockefellers no Brasil, no sistema que a gente conhece de Emater.
Isso em 48. A Embrapa foi construída em 72. Então, veja, primeiro você modela a extensão rural, a Embrapa é criada dentro desse modelo de extensão rural para pesquisa. Por quê? Naquela época foi feito um estudo seguinte: apesar de um bom programa de crédito e de uma boa política agrícola, por que o setor não evoluía? E aí eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão: olha, extensão rural, a gente tem e a gente consegue difundir conhecimento por, no máximo, 3 anos. Depois disso, a gente não tem mais. Ou seja, era necessário investir em ciência e tecnologia para ter conhecimento para o agricultor. Eu vou dar o exemplo seguinte: a soja, não é produzir soja no cerrado, soja se produz em zonas temperadas. Então, eu tropicalizo a semente, eu encurto o ciclo de produção, eu viabilizo a produção de milho logo em seguida, numa janela climática mais favorável, eu produzo soja e milho na mesma área, eu diversifico, produzo árvore, produzo gado, tudo junto. Ou seja, isso é muito conhecimento. Então, a transformação que aconteceu no agro foi algo assim que nós vencemos. E hoje o mundo reconhece isso. Agora, podemos perder? Podemos. Eu acho que a Embraer é a mesma coisa. A Embraer, ela foi, primeiro, ela entrou num nicho de mercado. Ela não produzia turbina, construiu um avião turbohélice, que para as condições regionais era melhor do que o avião a jato. Com o preço do choque do petróleo lá em cima, isso viabilizou esse mercado. E a Embrapa era a empresa... A Embraer era a empresa certa na hora certa para fazer essa revolução. E aconteceu isso. Então, eu acho o seguinte: a construção institucional é muito importante. Outra coisa que eu não mencionei na Embrapa: uma década foi de promessa. A área de comunicação da empresa foi extremamente importante. Bom, eu vou falar aqui, o Globo Rural foi uma iniciativa muito boa. Por quê? Ele colocou a pesquisa do lado do agricultor. Isso num domingo, vamos dizer, num horário de missa que as pessoas todas assistiam. Isso foi uma iniciativa muito boa naquela época. Esse modelo fez com que o governo investisse recursos nessa instituição, que era uma promessa. Então, a área de comunicação, em todas as áreas, é muito importante para fazer acontecer essas coisas. Maravilha. Passando a bola para Adolfo, queria, Adolfo, também que você refletisse sobre esses pontos, adicionando que, é claro, que você foi responsável, colaborou com diversas reformas aí nos últimos anos para o Brasil. Eu lembro de ver, alguns anos atrás, uma lista que você mandou no WhatsApp, gigantesca, assim, é uma lista assim, de tanta coisa que não só você, mas outros da equipe fizeram, e assim, é muita coisa. Então, eu queria que você mencionasse um pouquinho e falasse sobre isso. Obrigado, Bento. Olha só, eu vou aproveitar e fazer meu encerramento, já que eu estou vendo que o nosso tempo aqui está acabando. Então, assim, se eu tiver que dar uma sugestão, cuidado com as grandes reformas, cara. É melhor ir passo a passo. Olha aqui o professor aqui, pô, uma salva de palmas aqui ao nosso defensor da liberdade, poxa vida. Então, é melhor ir passo a passo na direção correta do que tentar grandes saltos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças muito grandes. Então, assim, quando você está no governo, você vai acertar e vai errar. É ilusão achar que você não erra, tá? O que você tem que ter é humildade para reconhecer que errou e voltar atrás. Mas, acima de tudo, quando você vai aos passos, se errar, é fácil voltar. E custa pouco. Quando você tenta um grande salto, se dá errado, meu amigo, é um desastre. Deixa eu dar um exemplo aqui. Reforma tributária. Você vai ver o que vai acontecer quando esse negócio entrar em vigor. Isso é um desastre. Desastre. É muito risco. Não vale a pena se arriscar nessas coisas. Então, como é que constrói uma parceria entre Estado e setor privado? Pequenininha, devagarzinha. Coloca dinheiro na Embrapa. Deu resultado? Coloca mais. Não deu? Vamos rever. O que tem que consertar? Mesma coisa para todo mundo. Então, quando a gente estava na Secretaria de Política Econômica, no Ministério de Minas e Energia, era sempre assim. Quais são as legislações que eu consigo melhorar para dar mais segurança jurídica? Pô, tinha uma que era por decreto.
que era o seguinte: para você produzir lítio no Brasil, você precisava de uma autorização do Conselho Nacional de Pesquisa Nuclear. Pô, isso é um absurdo, cara. Nós fomos lá, falei com o presidente Bolsonaro, tirou isso do decreto. Está aí a área em Minas Gerais, ali, cara, explodindo de exploração de lítio. Então, coisas pequenas dão muito resultado. Eu gosto disso. Para encerrar, eu gostaria de fazer 2 comentários. O primeiro, vários de nós vamos para Lourdes, vamos para Fátima ver Nossa Senhora. É fantástico, eu recomendo. Mas aqui no Brasil, em 1930, tem relatos de aparição de Nossa Senhora no distrito de Simbres. Simbres é distrito de Pesqueira, em Pernambuco. Eram 2 meninas que estavam fugindo da perseguição de Lampião, e Nossa Senhora apareceu para elas, as protegendo. Então, vale a pena conhecer. E, por fim, fico aqui um pedido a todos vocês. O Brasil precisa de anistia, gente. Não dá para a gente continuar nisso. Não dá. Não dá. Eu vou falar por mim. Adolfo Saxida. Eu ia com a minha mãe nas manifestações, empurrando a cadeira de roda. Naquele domingo fatídico eu não fui. Mas, pô, em 2014 eu fui em um monte. Em 2015 eu fui em um monte. Em 2016 eu fui em um monte. Cara, qualquer um de nós podíamos estar lá, empurrando a cadeira de roda da minha mãe, cara. Tem uma idosa. Tem uma cabeleireira, 14 anos. Não dá para o nosso país ter tanto ódio assim. Isso nunca foi do Brasil, isso não é do brasileiro. Não é do nosso país isso. Nós temos que anistiar essas pessoas. E aqui vai um recado meu para a Rede Globo de televisão. Se alguém quiser filmar, pode filmar que o recado é bom. Meu recado para a Rede Globo de televisão é claro. Rede Globo, quando um bandido mete bala num cidadão comum, você coloca no telejornal o suspeito. E na hora de falar do 8 de janeiro, você diz os golpistas. Está errado isso. Não são golpistas. São pessoas comuns. Anistia já. Fiquem com Deus. Jeito entusiasmante de encerrar o nosso painel. Nosso primeiro painel aqui do fórum. Gostaria de agradecer muito a presença do ministro Adolfo Saxida, que foi, como eu disse, um professor para mim, um cara que me ensinou muito de economia e que já me empurrou um pouco para a política também, o cara me trazendo para várias aí. E também o Zé Eustáquio, que, como o Adolfo colocou, de fato, um dos maiores especialistas do Brasil em economia do agro, sabe demais, e é muito bom ver alguém falando sobre algo, como eu disse, que deu certo, porque a gente precisa estudar esses casos, analisar isso, para que a gente repita histórias de sucesso. E saia um pouco desse pessimismo que contaminou o Brasil aí nos últimos anos, infelizmente, porque a gente, como eu já coloquei também, a gente passa por uns momentos difíceis. Então, eu quero agradecer muito Zé Eustáquio, Adolfo Saxida, muito obrigado pela presença. Painel encerrado.